Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, à vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Nossa Senhora Sede da Sabedoria, rogai por nós. Então nós queremos iniciar essa formação de vida interior. A vida interior é um dos pilares da igreja para quem quer ser santo, para quem quer ser ministro, para quem... Sem a vida interior nós não conseguimos ir muito longe ou nem longe. A vida interior ela é força nas provações, nos dá coragem nas tentações para vencê-las. A vida interior ela é marcada, pelo gozo espiritual que nosso Senhor nos concede. Porém, é necessário esforço, É necessário esforço da nossa parte para adquiri-la. Então, nós começamos essa formação falando um pouco sobre vida interior, sobre o que é isso, como surgiu, ou como adquiri-la, porque sem mim nada podeis fazer. Então, nós somos ramos enxertados na árvore, que é nosso Senhor. Precisamos entender bem isso. Somos ramos enxertados na árvore. Então, toda a autoridade provém dele. Nós não temos por si só autoridade para nada, nem para vivermos, nem para nos movermos. Toda a autoridade provém e vem dele. Nos é dada por ele, por meio dele. Então, a vida interior, ela nos ingressa, nos alimenta. É alimento para a vida celeste, a vida no paraíso. Para participar da vida de Jesus e comunicá-la aos outros, devemos ser enxertados nele. Os homens chamados para transmitir as almas divinas devem considerar-se como simples canais por onde há de circular esta única fonte que é Jesus. Na maioria das vezes somos tentados a pensar e nós somos os autores de tudo, ou que fazemos tudo. Nós não fazemos nada, somos só canais. A vida interior ela vem nos ensinar isso. Somos só canais, somos aqueles operários da última hora que Deus nos chamou. Ou como vai nos dizer o Evangelho, o nosso Senhor deu um banquete e convidou aqueles que estavam à beira do caminho. Nós somos aqueles que estavam à beira do caminho. Nosso Senhor nos convidou a estar nesse banquete. Uma vez que estamos no banquete, uma primeira vez que fomos servidos por nosso Senhor, somos chamados também a servir, mas como canais, não como o autor de tudo, não. Então, longe de nós toda prepotência, autossuficiência, ou até mesmo status, ou se colocar num pedestal, e dizer que nós somos o principal protagonista. Não somos. Somos só operários da última hora. Então, tudo depende dele, tudo é para ele, por ele. Grosseiro erro teológico deixaria transparecer o apóstolo quem ignorasse estes princípios e julgasse poder produzir um menor vestígio de vida sobrenatural, sem aurir unicamente em Jesus. A atitude do apóstolo que, por esquecer o seu papel secundário e subordinado, espera o êxito do seu apostolado, unicamente da sua atividade pessoal e dos seus talentos, é qualificada como heresia das obras, a ação de Deus substituída pela atividade humana, orgulhosa e febril, a vida sobrenatural, o poder de oração, a economia da redenção, desprezada ou esquecida. Muitas das vezes nós fazemos e esquecemos daquele que é, de fato, o principal protagonista, o Senhor, o Criador de tudo. É Deus. É Deus. Quem cai no ativismo, quem cai nas obras, quem cai no fazer e esquece de estar com o Senhor, se perde. Do que adianta termos feito tudo e ao mesmo tempo não ter feito nada, Não ter estado com o Senhor, não ter parado para falar com o Senhor, não ter contemplado Ele. Então, e daí
tudo depende desse parar, desse contemplar, desse estar, dessa intimidade profunda com Ele. Porque a vida interior vai nos dar essa graça de sermos íntimos e profundos de Deus. Estarmos com Ele vai nos garantir o céu, não as obras, né? Aqui precisa se ter um equilíbrio entre obras e entre contemplação, né? São duas realidades que nós temos que ter um equilíbrio sobre elas. Senão vamos cair só no ativismo ou querer estar numa capela fechada a vida toda, né? Esperando Nosso Senhor voltar. Não é assim, né? Se nós pegarmos o Antigo Testamento, os profetas fazem se mover. Ao mesmo tempo que sobe ao monte, ao mesmo tempo desce do monte para transmitir a mensagem ao povo, para missionar, para conduzir, né? Mas é necessário subir ao monte, mas ao mesmo tempo é necessário descer do monte, descer para a missão. Então, nem contemplação sem ação, nem ação sem contemplação, mas essas duas realidades juntas. Isso vai gerando em nós um amor profundo por Deus e vai também nos impedindo de nos lançarmos no ativismo louco que, em vez de salvar e quem sabe chegar a um término de um dia e dizer: nossa, eu salvei tantas almas hoje, mas e a tua? Foi salva? Não adianta a gente salvar tantas almas e não salvar a nossa. A vida interior ela vem nos lembrar disso, que salvemos almas, mas que também salvemos a nossa. Paremos para salvar a nossa, paremos para descansar. Somos convidados pela vida interior a entrarmos na ação, porém a estar com o nosso Senhor, estar no posto. Está no posto. E nosso Senhor é bem claro quando diz, Ele nos fala que não é errado você parar para descansar, para repousar, mas nosso Senhor só pede uma coisa de nós, que nós não deixemos o nosso posto, não abandonemos aquilo que Ele nos deu, as armas, as ferramentas, ou para aquilo que Ele nos escolheu, ou aquilo que Ele nos chamou a ser. Não importa, está cansado? Para, descansa. Então a contemplação ela é muito disso. Eu estou cansado, voltei da missão, então eu paro, descanso em Deus, repouso, recobro as forças. Então a vida interior ela nos dá isso por meio da contemplação, dá fôlego, dá novo ardor para continuar a missão, continuar exercendo o chamado que Deus me fez. Então, longe de nós todo orgulho pelas obras que fazemos, mas que no fim de tudo só sobre Deus, que fique Deus. Nós tenhamos sempre consciência de que é Deus que faz, não somos nós. Ele é autor de tudo. Deus nega ao apóstolo arrogante as suas melhores bênçãos, para reservá-las ao apóstolo humilde, que reconhece poder aurir a sua seiva no tronco divino. Deus visita aquele que em tudo depende dele. E a vida interior vai sempre nos apontar a essa dependência de Deus, a estar com Ele. Aí nesse mover de estar numa capela, de subir ao monte, hoje o monte se caracteriza pela capela, estar na capela e subir ao monte, e ao mesmo tempo de Deus, dessa contemplação, Deus nos dá esse mandato de descermos, Lembramos daquele evangelho que está o nosso Senhor na sua transfiguração, Pedro e João, e aí Pedro fala: montemos uma tenda, 3 tendas aqui, Senhor. Aqui é muito bom ficar. E nosso Senhor fala para Pedro que é necessário descer do monte, descer daquele gozo espiritual, levar aquele gozo espiritual, aquele sobrenatural para a missão, para o povo, para o novo Israel de hoje. Então, ao mesmo tempo que o Senhor nos convida a subirmos, nos convida também, por meio da contemplação, a descermos, a irmos para a missão. A vida interior, como qualquer um pode facilmente compreendê-la,
É uma forma elevada da conversa íntima que cada um tem consigo mesmo, enquanto se concentra em si, ainda que seja no meio do tumulto das ruas de uma grande cidade. Desde o momento que cesse de conversar com seus semelhantes, o homem conversa interiormente consigo mesmo, acerca de qualquer questão que o preocupa. Essa conversa varia muito segundo as diversas épocas da vida. A do ancião não é a mesma que a de um jovem. Também é muito diferente segundo o qual o homem seja bom ou mau. Então a vida interior também nos leva a nos conhecermos a nós mesmos, né? Como conhecer nosso Senhor se nós não nos conhecemos? Quando nós nos determinamos, nos dispomos a nos conhecemos também a Deus, conhecemos nosso Senhor, né? Temos esse equilíbrio, adquirimos dele esse equilíbrio de contemplá-lo, de estar com ele, de parar para ele, né? Então, a vida interior nos ingressa também a nós mesmos, nos leva a Deus e nos leva a nós mesmos, a nos conhecermos, a vermos que nós somos pó, né? A nos entendermos, nos compreendermos. Então, a vida interior, ela vai nos conduzir a um profundo, a conhecermos as lacunas do nosso coração, aquilo que nos é oculto, que nós não lembramos, não recordamos. A vida interior, ela nos leva, ela nos conduz a isso, por meio de um profundo silêncio, né? Todo ser humano, ele tem necessidade de silenciar, por mais barulhento que seja, ele vai sentir essa necessidade de parar, né? Quem não gosta de férias? Todos nós gostamos de umas boas férias, porque não aguenta tanta agitação. É necessário parar, é necessário silenciar, né? Vai dizer os padres do deserto que o silêncio é a chave para uma boa vida interior. O silêncio é a chave para uma boa vida interior. Então, quer ter uma vida boa interior? Silencie mais, fale menos, né? Silencie mais, esteja mais com o nosso Senhor nos colóquios. E aí a vida interior, é claro, vai ser diferente um pouco do ancião para o jovem. O jovem está começando, o ancião já está mais tempo, já é experimentado, já está maduro, já é sábio, né? Nós colocamos muito aqui o ancião como aquele que viveu a vida já, e que está lá no monte já há um tempo, que está na religião exercendo um ministério, exercendo um serviço na igreja há um tempo. Então creio que isso diz que ele tem mais sabedoria, isso diz que ele tem mais maturidade. Então aqui nós não precisamos comparar o jovem com o ancião, mas cada um tem um tempo, cada um viveu o seu tempo. O ancião viveu o seu tempo, o jovem está começando. Porém, somos todos convidados a vivermos essa vida interior. Enquanto o homem busca com seriedade a verdade e o bem, esta conversa íntima consigo mesmo tende a converter-se em uma conversa com Deus. E pouco a pouco, em vez de buscar em todas as coisas a si mesmo, no lugar de tender consciente ou inconscientemente a construir-se o centro de tudo que há, tende a busca a Deus em tudo e substituir o egoísmo pelo amor de Deus e pelo amor das almas em Deus. E esta é precisamente a vida interior. Ninguém que descure com sinceridade deixa de reconhecer que assim o é. A única coisa necessária de que falava Jesus a Marta e Maria consiste em dar ouvidos à palavra de Deus e em viver segundo ela. A vida interior, assim compreendida, é em nós algo muito mais profundo e necessário que a vida intelectual, o cultivo das ciências, mais que a vida artística e a literária, mais que a vida social e política. Não é difícil, infelizmente, encontrar com grandes sábios, matemáticos, físicos, astrônomos, que não possuem em si nenhuma vida interior. Estes se entregam aos estudos da ciência como se Deus não existisse. Em seus momentos de concentração, não conversam de maneira alguma com Ele
Eles não têm nos momentos de solidão nenhuma conversa íntima com Ele, suas vidas perecem. Então, aqui nós trazemos isso quem vai falar é um padre chamado Garrigou, um padre jesuíta, que vai falar sobre as 3 idades da vida interior. Uma das 3 idades é a única coisa necessária. A única coisa necessária para bem viver a vida. Ele vai nos falar que é a vida interior, porém tem sido esquecida, tem sido colocada de lado. Hoje em dia o que mais fala alto é o poder, o dinheiro, as ciências, então as ideologias, então tudo isso fala mais alto. Estão esquecendo da vida interior. Então hoje nós vivemos em uma sociedade que não consegue mais sofrer, não consegue mais ter força, não consegue viver na provação, né? Uma sociedade que não sabe lidar com o sofrimento. Por quê? Porque esqueceu da vida interior, esqueceu da única verdade necessária, que é essa busca incessante por Deus, esse reconhecimento que Deus é o tudo, esse reconhecimento de Deus como o centro da sua vida, da história. Então foi esquecendo, a sociedade foi esquecendo disso, né? Então somos convidados a, se nós nos esquecemos também, nós que somos ministros, nós que somos operários da última hora, mas que somos operários, que Deus nos chamou a pararmos e meditarmos, nós esquecemos da verdade, da única coisa necessária que Deus nos deixou e que é a única coisa que nos levará para o céu. Porque como iremos para o céu se não temos contato com Deus? A vida interior nos dá contato com Deus, nos ajuda a apalparmos o Senhor, a tocarmos no Senhor. Então, se eu não tenho essa vida interior, como eu irei ao céu? Como eu conseguirei ser santo? Às vezes nós paramos e pensamos que é o excesso de pecados que vai nos impedir de sermos santos. Não, errado. O que vai nos impedir de sermos santos é não ter um relacionamento com Deus íntimo, profundo, não termos consciência de que a vida interior é necessária. Então, acredito que te convido a meditar sobre isso. Eu tenho esquecido da única coisa necessária? Esse mergulhar na vida interior, esse viver de Deus, viver de fé. Sobretudo nós que somos, repito, ministros, somos operários, que já estamos há algum tempo, sob certos aspectos, ser à procura da verdade e do bem, em certo domínio mais ou menos restrito, mas elas são tão mescladas de amor próprio e de orgulho intelectual que nos perguntamos se darão frutos para a eternidade. Muitos artistas, literários e políticos não ultrapassam esse nível de atividade puramente humana que é, em suma, exterior e superficial. Pode-se afirmar que o fundo de suas almas vive de um bem superior a eles mesmos? A resposta parece negativa. Isso demonstra que a vida interior, ou a vida da alma com Deus, há de ser chamada com toda razão a única coisa necessária, pois é através dela que tendemos para o nosso fim último, e por ela nos é assegurada nossa salvação, a qual não se deve separar muito da progressiva santificação, porque esta é a própria via da salvação. Pode-se dizer que muitos pensam assim: no fim das contas, basta com que eu me salve, e não é necessário ser um santo, que não seja necessário ser um santo que realize milagres, e cuja santidade seja oficialmente reconhecida pela Igreja, o que é evidente, mas para ir ao céu é preciso empreender o caminho da salvação, e este não é outro que o próprio caminho de santidade. Ninguém entra no céu sem essa santidade, e aqui acabei de falar que a santidade só é possível pela vida íntima com Deus. Se não existe, não tem santidade, né? Aqui eu volto que eu falei que pecado não somente o pecado vai nos impedir de irmos para o céu,
mas essa ausência de vida interior, sobretudo, a ausência de uma vida interior, de uma busca profunda por isso, de uma busca profunda pelo sacrifício. Aí nós vamos entender o porquê do sacrifício, o porquê da penitência, o porquê quando um diretor espiritual me pede para fazer tal jejum. Se eu tenho vida interior, eu vou entender tudo isso, senão eu não conseguirei entender. Das coisas mais simples às coisas maiores eu não vou conseguir entender o porquê eu estou fazendo, o porquê me é pedido. A vida interior do justo que tende para Deus e que vive dele é certamente a única coisa necessária para ser santo. Não é necessário o ter recebido uma cultura intelectual ou possuir uma grande atividade exterior. Basta viver profundamente de Deus. Isto é o que observamos entre os santos da Igreja primitiva, muitos dos quais eram gente humilde e até escravos. Isso é o que vemos em um São Francisco, em um São Bento, em um Curadas e em tantos outros. O excesso de conhecimento não quer dizer que você vai ser santo. Aqui o texto está nos falando que é essa profunda busca, né? Aí aqui ele coloca também que, ao mesmo tempo que a Igreja tem São Bento como santo, tem também São Curadas, que não tinha grande inteligência, mas que tinha um amor profundo por Nosso Senhor Jesus Cristo. E isso foi que garantiu ele ser santo. E diga-se que hoje é um dos maiores exemplos de sacerdote para os sacerdotes. Então essa busca incessante por essa única coisa necessária é o que tem que nos levar à santidade. Não outro motivo, não as obras, não a missão, mas por primeiro essa única coisa necessária, esse estar com Deus. Todos compreenderam profundamente esta palavra do Salvador, de que serve ao homem ganhar o universo se ele vem a perder sua alma? Se sacrificam tantas coisas para salvar a vida do corpo, que no final há de morrer, que não deveríamos sacrificar para salvar a vida da alma, que deve durar eternamente? O homem não deve amar mais a alma do que o corpo? Que dará um homem em troca de sua alma? Acrescenta o Salvador. Diz também Jesus: uma só coisa é necessária: escutar a palavra de Deus e viver segundo ela para salvar a alma. Está aí a melhor parte que não poderia ser tirada da alma fiel, ainda que ela perdesse todo o resto. Aqui a gente lembra daquele evangelho de Marta e Maria. Alguns costumam falar, mas Marta foi santa. Sim, foi santa, com certeza. É santa Marta. Porém, Marta passou por um processo de conversão. Porque quando Nosso Senhor chega na casa de Marta, Marta está preocupada com várias coisas. Maria, a única coisa que ela se preocupa é estar aos pés do Mestre. Aqui nós temos a imagem de Marta, que simboliza uma pessoa que é ativa, que é de fazer, que é do serviço. E temos aqui também Maria, que é símbolo de contemplação, de estar aos pés do Mestre. Então acredito que as duas realidades existem em nós, existe. Aquilo que eu falei, a busca por equilíbrio entre as duas realidades. Está na missão e ao mesmo tempo está na contemplação. Está na contemplação e ao mesmo tempo está na missão. Porém, porque se não estiver nessas duas realidades, logo, se eu não vou para a contemplação, o meu apostolado ele é estéril. Se eu vou somente para a contemplação, não terei frutos concretos. Então, essas duas realidades têm que nos levar a uma fertilidade profunda em Deus, sobretudo sobrenatural. A diminuição desta vida produz tibieza da vontade que nos leva a cometer os pecados veniais
e que em risco a salvação e põe em risco a salvação, porque dispõe a alma para o pecado mortal. Se tiver a infelicidade de cair nesta tibieza, devo reavivar o temor a Deus e reacender o meu amor a Jesus, pela consideração das suas chagas, da sua paixão e morte na cruz. Então nós temos que ter um cuidado de não querermos, colocar a tibieza como noite escura. Certa vez um religioso me perguntava em direção espiritual, me falava, me colocava na direção espiritual de que estava na noite escura. E a pergunta para ele que eu fiz foi: você está rezando? E ele falou que não estava rezando. Eu falei: então você não está na noite escura. Noite escura dá Deus, não tira Deus. Você está na tibieza. A tibieza ela vai sempre tirar Deus. Sempre tirar Deus. Vai tirar a sua vida de oração, vai tirar a sua direção espiritual, vai tirar até quando vê você se afundar. A tibieza tira tudo que é sagrado, tudo que Deus te deu, tudo que foi ferramenta, tudo que foi arma que Ele te concedeu. E te deixa sem nada. E aí daí brota a preguiça, a aridez, tudo da tibieza. Vai dizer os padres, do deserto da tibieza, ela é filha da filáusia. E aí vai levando outros pecados, vai te levando a um declínio, ou ao precipício. Então, quando sou atingido por essa tibieza, devo reconhecer Jesus, devo fazer o caminho de volta, devo pegar firme na minha vida de oração, na vida dos sacramentos. É importante fazer isso, senão não consigo vencer a tibieza. A tibieza não se trata somente de algo humano, mas se trata também de algo espiritual. Então eu preciso me vencer. E ao mesmo tempo vencer em que eu sou acometido. Quando uma alma procura imitar Jesus em tudo e com todo afeto, ele reina nela. Nesta imitação há 2 graus. Primeiro, a alma esforça-se por se tornar indiferente às outras criaturas, que sejam conformes, que seja contrária aos seus gostos. E está falando que uma alma que conhece Jesus, uma alma que experimentou de Jesus, isso acontece muito conosco quando nós fazemos um dos encontros querigmáticos, e aqui eu uso um exemplo da nossa comunidade, o resgate. Mas a gente quer mudar o mundo. A gente quer fazer que todo mundo faça o resgate, que todo mundo experimente aquilo que nós experimentamos. Por quê? Porque nós queremos ser diferentes. E por mais que a pessoa ela volte a ser o que ela não vai voltar a ser o que era. Na totalidade, não. Uma vez que deixou a vida errada, deixou o passado, por mais que ela retorne ao passado, ela não vai ser a mesma. Porque ela já foi tocada por Deus. Deus já alcançou aquela alma. Então Deus vai ficar como um pai que espera o retorno do filho. Espera. Imagine um pai que fica à porta da casa esperando o seu filho retornar. Esse é Deus. Então, uma vez que foi tocada por Deus, aquela alma pode até retornar para a vida velha, porém não será a mesma coisa. Não será. Então aqui a alma ela se esforça a ser diferente, ela se esforça a ter a busca pela santidade, ela se esforça, dói nela, vai doer, mas ela se esforça. Então eu costumo falar que o que vai nos salvar no fim de tudo é a nossa permanência, não é grandes coisas que fizemos, grandes obras, é a permanência. Deus viu que você passou por um momento muito grande de tribulação e você permaneceu. Isso é que vai nos garantir o céu. Isso é que nos garante a vida com Deus. Isso é que nos garante um lugar, essa posse, essa certeza que eu tenho que eu vou para o céu. E aqui, certa vez eu perguntei para um religioso, para um formando: você vai para o céu? E ele falou para mim: não sei. Eu falei: mas como tu não sabe, que a gente vive a vida que nós abraçamos,
Porque o primeiro mover que Deus vê em nós é essa questão da Deus te chamou e me chamou a você ser leiga, a você ser jovem, a você ser religioso, ser sacerdote. Deus te chamou. Você poderia ter dito não, mas você disse sim. Então, o primeiro movimento que Deus enxerga em você, você disse sim. Você poderia ter dito não, mas você disse sim. Então, isso aqui vale muito para Deus. Isso aqui já é um pedacinho da certeza que eu vou para o céu. E aí a gente vê toda uma luta que nós temos de busca por outras almas, para que outras almas se salvem, por estar com Deus, por nos esforçarmos, como vai dizer o texto, fazer um esforço para ser melhor todos os dias, né? Mesmo quando os dias são difíceis, Deus vai ver isso. Deus enxerga isso no ser humano, toda luta. E até mesmo aqueles momentos de provação de que, quem sabe humanamente poderíamos dizer que iríamos embora, iríamos chutar o pau da barraca, mas nós permanecemos, nós ficamos. Então, isso é ter certeza do céu, é ter a certeza do céu. Viver a nossa vida é ter a certeza do céu. Segundo grau, Jesus Cristo não procurou o que lhe era agradável. Isso está lá em Romanos 15:5. A alma inclina-se da mais boa vontade para o que a contraria e repugna à natureza. Ela se inclina, se submete a Deus, né? Se prostra, faz de tudo para estar com Deus, né? Nós estamos falando dos graus que a alma ela vai alcançando por meio da vida interior. Uma vez que a pessoa abraça a vida interior, ela vai alcançando esses 2 graus, né? Primeiro que ela se torna indiferente a algumas realidades, ela não quer viver aquela vida que ela vivia errada. Segundo, ela se submete a uma ação profunda de Deus, né? Não sou eu que mais me movo, é Deus que me move, é Deus que me leva, é Deus, sou alcançado por Deus, né? Às vezes nós nos deparamos muito com aquilo, nossa, o frei fulano é da autoridade espiritual, a irmã tem uma autoridade, o leigo tal tem autoridade. Ninguém tem autoridade espiritual que não seja dada por Deus. O texto nos convida a isso. Temos a autoridade, mas não é nossa, ela é dada por Deus. Por essa busca, por meio dessa busca, por ser mais íntimo, né? Por ser mais dele, por reconhecer que ele é o centro. Então, se existe no ministério de música, no teatro, alguém que atua bem, alguém que prega bem, alguém que canta ótimo, que ministra, é Deus que está agindo. É Deus. Somos só obras e obras inacabadas que Deus tem completado de pouquinho, dia após dia. Então, a autoridade espiritual é errado reconhecer na vida dos outros? Não, não é errado. Mas que nós tenhamos consciência que aquela autoridade ela veio de Deus, é dada por Deus, né? E creio que também isso foi dado a todos. Todo mundo é capaz de pregar, de ministrar, de conduzir. Porque quando nós reconhecemos que essa autoridade é dada por Deus, então Deus dá a nós essa autoridade, a todos. Quando o Espírito Santo desceu para todos. Em Pentecostes, desceu para todos. Então nós somos cheios do Espírito Santo de Deus e ao mesmo tempo somos convidados a sermos luz. Mas nesse movimento da alma que se esforça e a alma que se submete à ação total de Deus. E aqui a gente consegue compreender já o porquê na vida de leigo X, ou de frei tal, ou da irmã, Deus fala mais. Irmã, eu tive um sonho, e o que significa esse sonho? E é lá a irmã consegue ter um discernimento, e ali você chega para o frei, partilha, ou para o leigo lá, e partilha tal situação, e ele consegue
destrinchar, desossar, ele consegue esclarecer para você do que se trata aquilo, né? Porque entendeu essa autoridade dada por Deus. Jesus oferece-me, caso queira rezar e corresponder à sua graça, todos os meios de regressar à vida interior. Então a alma não cessará de possuir a alegria, mesmo até no seio das provações. O Senhor te seguirá constantemente, saciará a tua alma no árido deserto, dará vigor aos teus ossos e serás como um jardim bem regado, como uma fonte de águas inesgotáveis. Que fala de uma promessa, né? Fala de uma promessa. Eu lembro que essa passagem Deus me deu, eu estava na missão do Recife, e Deus me dava essa passagem. Eu estava acabando de sair do Recife, e veio uma formanda e me deu essa passagem bíblica. E dali eu sou sustentado por essa promessa. É como se Deus dissesse: na missão que você chegar, por mais difícil que seja, vai brotar água. Por mais desértica que seja aquela terra, vai brotar água. Por mais difícil que seja aquele ministério, vai brotar água. Entenda isso. A formação quer nos levar a entendermos, também compreendermos, quem sabe, os membros do teu ministério, os membros da tua comunidade, da tua missão, quer nos levar a isso, da tua fraternitas, compreender, compreensão, entendê-los, né? Vai brotar água daquele deserto, né? Às vezes nos deparamos, nossa, aquela pessoa é tão dura. Mas Deus vem com essa passagem bíblica, com essa promessa, nos dizer, vai brotar água. Vem aniquilar aquele olhar negativista que a gente tem de que, não, aquela pessoa ela não vai para frente, aquela pessoa não vai dar certo, aquela pessoa sempre dá trabalho, aquela pessoa ou aquela comunidade ou aquele ministério, não, está errado. Está errado. Né? Se nós falamos que nós vivemos de fé, tem alguma coisa errada aqui. Viver de fé é, de fato, pegar essa promessa de Deus e dizer, tem jeito, vai dar certo. Essa missão, né? E às vezes quando a gente vai mudar de missão, né? Já vem como se fosse um dossiê daquela missão que a gente está indo, né? Olha, essa missão aqui deu problema nisso, naquilo outro. É como se um olhar negativista já chega primeiro, né? Antes de a gente chegar na missão. Porém, quando nós entendermos que somos chamados a viver da promessa e viver de fé, nós vamos sempre ser sustentados pela mesma promessa. Ele dizer, vai dar água, vai brotar água. E viver sustentado por uma promessa de que Deus fez, né? E aqui ele fala na promessa de que as águas serão inesgotáveis. Inesgotáveis. Como adquirir essa vida interior? Deus se fez homem para o homem se voltar para Deus. Iludem-se os que pensam que contribuem para a maior glória de Deus visando coisas exteriores. Quem quiser obter vida interior deve esforçar-se por adquirir um domínio completo sobre si. É claro, quem está nos palcos, né? Pega aqui um exemplo de um ministério de música, ministério de teatro, é mais tentado. O ministério de cura é mais tentado a se vangloriar, a buscar isso como tomar posse disso para si, né? Como se fosse um meio para me expor, para me estar ali. É mais tentado, são mais tentados, mas o resto não está isento disso não, também é tentado, né? Então, que somos convidados ao mesmo tempo que nós ministramos, né? Nossa comunidade é muito assim, nós ministramos e depois vamos servir os pobres. Nós estamos nos palcos, mas ao mesmo tempo entendemos que todo mundo tem que se dispersar novamente para as missões, para as pastorais de rua, para as cadeias, para uma visita nas comunidades. Então, nós não temos aqui, é como se nós disséssemos, não temos cidade permanente aqui. Todas as vezes que nós subimos ao palco para ministrar qualquer coisa e depois nós descemos, nós estamos dizendo, nós não temos cidade permanente, isso aqui não é meu. Não é. Isso pertence a Deus. Falarmos da vida interior é falarmos também do edifício espiritual que São Paulo vai nos falar. Se nós ou do Evangelho que fala
que se nós não construirmos a casa sobre a rocha, em vão trabalharão os construtores. Ou aquele homem que construiu a casa sobre a areia, veio o vento e a derrubou. Então nós não começamos das obras para a contemplação. Nós começamos da contemplação para as obras. É daqui da contemplação que nós recebemos o mandato de Deus que nos diz: vai evangelizar, vai ministrar, vai pregar, da contemplação. Se nós entendermos isso, quem sabe haveria até mais prodígios, mais milagres, né? Mas, se nós não compreendermos, não haveria nenhuma alma que nós salvaríamos. Não vai haver um pobre que será alcançado. No dia em que nós deixarmos de entender que a vida interior ela é o centro de tudo, toda a nossa vida, iremos minguar, definhar. Não é número. Dizia Santo Inácio de Loyola: se minha congregação viesse a se acabar, a submergir, eu precisaria só de 1/4 de hora com Nosso Senhor, e Ele me daria toda ela de volta. Ele me mandaria todos os novos membros para começar de novo a Companhia de Jesus, que é a congregação que Ele fundou. Então não. Eu já dizia a cofundadora da Shalom, número não é motivo de graça. Números não é motivo de graça. Então, se nós chegarmos ao ponto de pregar só para uma pessoa, que essa pessoa seja salva, e que a gente pregue como se estivesse pregando para uma multidão, nós entendermos que não é o exterior, é o interior. Nós não entendemos, dessa maneira nós estamos entendendo que não é número, é a alma. A alma tem um nome, a alma tem um endereço, a alma nasceu em um lugar, a alma está sendo chamada por Deus, então eu preciso executar aquilo. Não faço isso por status, mas faço isso porque Deus me chamou a fazer. Da vida interior, nos diz São Bernardo, nela o homem vive com mais pureza, cai mais raramente, levanta-se mais depressa, anda com mais cautela, é consolado pelo céu com mais frequência, é purificado mais depressa, descansa com mais segurança, morre com mais confiança e é premiado com mais abundância. Então vai dizer São Bernardo que a vida interior ela nos ajuda e ajuda muito, nos ajuda muito. 3 coisas importantes para progredirmos na vida interior: vida de oração, direção espiritual e os sacramentos, sobretudo a Eucaristia. Pela vida de oração, o diálogo, o meu momento de intimidade com o Criador, ela me mantém em contato e em comunhão com Deus. Dela brotam muitas graças e através dela me encontro comigo mesmo, com Deus e com os irmãos. A vida de oração nos leva, nos impulsiona a nos relacionarmos com Deus. Então, por ela, nós temos esse contato com Ele, essa ascendência para com Ele. A oração nada mais é do que a união com Deus. Quando alguém sente o coração puro e unido a Deus, sente em si mesmo uma suavidade e doçura que inebria, e uma luz que envolve. Nessa íntima união, Deus e a alma são como 2 pedaços de cera, fundidos em um só, de tal modo que ninguém pode mais separar. A oração faz saborear antecipadamente a felicidade do céu. É como o mel que se derrama sobre a alma e faz com que tudo nos seja doce. Na oração bem feita, os sofrimentos desaparecem como a neve que se derrete sob os raios do sol. E aqui a vida de oração, que eu estou colocando aqui, que o texto nos traz, não é orações prontas. A vida de oração é aquela intimidade que nós temos, né? Às vezes nós confundimos isso, né? As orações prontas, elas vão nos apontar essa intimidade com Deus. Vai nos conduzir a essa profunda intimidade.
Porém, é aquele momento que entro na capela e que eu começo, que vai fluindo as palavras, ou aquele momento que não sai nada, mas eu estou na capela. E que você só olha para o sacrário e fala, Jesus, eu estou aqui. Isso é a vida de oração. Pela direção espiritual, é tratar as nossas cegueiras, as causas das quedas e o meio para me manter constante em Deus. Como São Paulo, que na sua conversão, a primeira coisa que Deus lhe deu foi um guia espiritual. Ele recuperou a visão, não só a física, mas também a espiritual. Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, meu irmão, o Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobre a vista e fique cheio do Espírito Santo. Então aqui nós estamos falando mais uma vez da direção espiritual que nos é conhecida já há um tempo, já tivemos várias formações sobre ela, sobre a direção espiritual, mas aqui eu trago como meio para progredirmos na vida interior. Também essa direção espiritual é um dos meios, um dos canais também para mim, que me conduz a Deus, que me leva a enxergar a verdade, que me ajuda a amadurecer humanamente, espiritualmente. Então, é um convite de Nosso Senhor também a nós nesse dia, nesta formação, a procurarmos de fato também sermos transparentes na direção, sermos honestos com os nossos diretores, né? Que daí vai depender toda a minha vida espiritual e humana. Então, é um convite que a formação vem nos fazer. Aqueles que não têm, procurar um diretor. Aqueles que já têm, se abrir na direção espiritual, se escancarar na direção espiritual, né, com o seu diretor. Pela Eucaristia, o Catecismo nos diz: a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Receber a Eucaristia na comunhão traz como fruto principal a união íntima com Cristo Jesus. 3 benefícios da Eucaristia para uma vida espiritual. Na Eucaristia somos provocados a ouvir o Senhor no silêncio do nosso coração, porque Ele quis fazer morada em nós. Com isso, na vida interior, vale recordar o que dizia Santo Agostinho: Deus está acima do que em mim há de mais elevado, e é mais interior do que aquilo que eu tenho de mais íntimo. Imaginemos, portanto, a intimidade que temos ao entrarmos em comunhão com o corpo e sangue de Jesus. O íntimo do nosso interior acolhe aquele que nos é mais íntimo do que nós somos de nós mesmos, né? E aqui, na maioria das vezes, nós procuramos uma coisa tão distante, né? O próprio Santo Agostinho também vai nos falar: tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Eis que estava dentro e eu procurei fora. Nós queremos buscar nas criaturas preencher um vazio que existe em nós, nas criaturas. Mas esse vazio só pode ser preenchido pelo Criador, por Deus. Então aqui nós compreendemos de que somos de Deus, somos criados por Ele. Então as obras são necessárias? São, mas não tanto como o Criador. Então somos convidados a também enxergarmos dentro de nós essa beleza que existe, né? Como fala aqui Santo Agostinho: estava dentro e eu procurei fora, busquei fora. Pela vida interior, a alma alimenta-se, pela missão se dá. Convém insistir que uma obra não criará raízes profundas e não se perpetuará enquanto o cristão não gerar almas para a vida interior, mas não poderá gerá-las se ele mesmo não estiver fortemente impregnado nesta vida. Então, o conselho que eu dou para você que é coordenador de ministério, para você que conduz uma fraternitas, é um custódio, uma custódia, ou um religioso que conduz a juventude, ou ministério de cura, de intercessão, enfim. Convite para todos nós hoje é de pararmos e, de fato, buscar em Deus as respostas, as soluções para o nosso ministério, para as problemáticas, as nossas próprias problemáticas, né? Buscar em Deus, né? Deus é aquele que dá a resposta, e uma resposta exata.
Então busquemos dele, busquemos nos saciar dele. Então quer que seu ministério vá bem, quer que seu ministério de intercessão comece a ter discernimentos claros, quer ter a autoridade espiritual, busque Deus, viva de Deus, viva de fé, contemple-o. Então é necessário sim viver dele, é necessário que os frutos venham, mas os frutos vão depender desse contato profundo com Deus. Eis a fonte de autoridade espiritual que dela se aproxima, quem dela se aproxima se encherá. Quem dela bebe não terá sede. Quem na vida interior permanece, em Deus permanecerá. Então, peçamos a graça à Nossa Senhora, sede da sabedoria, que nos dê sabedoria para compreendermos e entendermos que a vida interior é uma ponte que nos liga, que liga Deus ao homem e o homem a Deus.